Lembrando você que nós estamos meditando na Bíblia diferente. Nós não vamos seguir todos os livros na ordem em que a Bíblia apresenta, mas na ordem cronológica. Então, hoje nós vamos ler o Salmo 7, 27 e o 31, porque são salmos que diz respeito àquele período em que Davi estava fugindo de Saul. Então, ele vai nos dar exatamente o que passava na cabeça de Davi naquele momento. Os salmos é a oração que Davi fazia e que também garantia a sua vitória. Vamos pedir a direção de Deus? Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê a vitória através da tua palavra, e enquanto nós meditarmos nela, que o Senhor venha avivar a nossa fé e nos dar essa condição de ter essa comunhão cada vez mais estreita com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Então, Salmos, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza o pó a minha glória. Comentário do bispo diz: coração reto. Davi estava certo do seu caráter justo diante de Deus. Ele se mostra humilde e corajoso ao se prontificar a pagar pelos erros dos quais era acusado. Por saber que tinha um coração sincero, ele não temia a sondagem do Altíssimo quanto aos seus pensamentos, intenções e sentimentos. Isso significa que, quando temos a consciência pura, nada pode nos acusar, parar ou intimidar. Ao contrário, nos tornamos ousados e fortalecidos na fé. Diante disso, podemos orar na certeza de que seremos atendidos. Então, aqui você vê também a humildade, bem grande de Davi em falar: meu Deus, se eu fiz alguma coisa, quer dizer, ele sabia que ele não tinha feito nada, que estava sendo injustiçado, mas ele não pediu a morte de Saul. Ele queria achar os problemas que estavam nele, as falhas que estavam nele. No 6, levanta-te, Senhor, na tua ira, e exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, será que você poderia dizer o mesmo? Será que eu posso dizer o mesmo? Senhor, julga-me conforme a minha justiça. Porque quando nós andamos na obediência, nós então, de acordo com a palavra de Deus, nós temos essa confiança de falar: meu Deus, julga-me conforme a minha justiça. Quer dizer, a gente tem certeza, confiança que os meus atos estão agradando a Deus. E Deus então vai agir conforme aquilo que ele vê em mim. No 9, tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. O comentário diz: justo juiz. Imagine o universo sob o comando soberano e onipotente de um ser injusto, cruel e imortal. Não conseguimos sequer conceber a ideia de como seria, já que a simples experiência com homens maus, possuidores de autoridade temporária, já causa tanto sofrimento. Porém, podemos desfrutar de segurança e conforto por saber que o Altíssimo é justo e que a sua justiça tem ilimitado raio de ação, tanto sobre justos quanto sobre perversos. Mas na mesma intensidade que ele ama a justiça, ele odeia a injustiça. Por isso Deus age favoravelmente em defesa dos pequeninos que o buscam com fé. No entanto, reage com indignação
contra o pecado e a maldade, e não contra o pecador, pois a este concede oportunidade diárias de arrependimento. Chegará o dia, porém, que as chances se esgotarão e morrer sem arrependimento significará ter que enfrentar o julgamento final e a condenação ao tormento reservado aos infiéis. Há de chegar um momento em que o Senhor Jesus virá para julgar. Hoje nós temos a palavra dele que nos salva, através do seu sangue, da cruz, mas haverá um momento em que a palavra de Deus será o nosso juiz. O 12. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco, está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. O comentário diz: que face contemplar. Cada um decide, mediante as oportunidades de salvação que recebe do Altíssimo, como irá contemplar a sua face na eternidade. Ele se revelará como Deus amoroso para os fiéis e como Deus justo e retribuidor para aqueles que estão vivendo na prática do pecado e no auto-engano. Para estes, a consciência de antemão alerta sobre o grande perigo que corre, morte eterna. Seguindo para o 14. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O comentário final diz: todos nós queremos justiça quando nos sentimos injustiçados e prejudicados em algum momento da vida. No entanto, não devemos esquecer que a justiça divina se manifestará também quando formos injustos com o nosso próximo. A humanidade não segue livremente na injustiça e na indisciplina. Ao contrário, todos estão debaixo dos olhos do Altíssimo. Os fiéis podem confiar que ele intervém para fazer justiça e também para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lembra que Deus entregou Saul nas mãos de Davi dentro da caverna, mas ele se manteve fiel, firme, não tocou no ungido de Deus, porque ele tinha temor para com Deus. E ele sabia que, assim como um dia ele foi ungido, ele não queria tocar no ungido do Senhor. Apesar de Saul já não ter mais o Espírito Santo, mas ele preservava essa visão para com Saul. No Salmo 27 agora, Davi diz assim: ó Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, ele considerava ele a sua luz. Imagine, se ele estivesse dentro da caverna, na escuridão, quem poderia ser a salvação dele se Saul estava entrando com seus soldados? Ali poderia ser a morte de Davi também. Mas ele falou: a quem temerei? Eu vou temer a ele, ao homem? Não, eu vou temer a Deus. E aí o bispo escreve assim, a fonte da coragem. O medo provoca um grande mal à alma, pois causa angústia, ansiedade e inquietação. Ao focar nas circunstâncias que ameaçam a vida, a saúde, a família e a estabilidade, normalmente o ser humano enfraquece e se torna prisioneiro desse sentimento. Mas ao decidir colocar os olhos no Altíssimo e em suas promessas, passa a ter certeza de que não estará sozinho, mesmo em meio aos perigos. Por escolher fazer do Senhor a sua luz, vence as trevas que o cercam. E por crer que não luta com as próprias ilimitadas forças, mas com o poder invencível de Deus, não se prostra diante de nenhum problema. É verdade. Quando nós observamos e gastamos o nosso tempo, em ficar olhando as circunstâncias, a gente não vê a promessa, a palavra de Deus. O 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto
confiaria. De fato, lembra que Saul saiu com 3.000 homens para caçá-lo? Ele estava lá dentro da caverna, escondido, né? Ninguém sabia que ele estava lá. E Saul foi se acolher naquela noite justamente no mesmo lugar que Davi estava. Então, ainda que um exército se acampe contra mim. Aí você começa a entender melhor o Salmo. Não é interessante? Olha o 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O comentário diz, uma coisa pedi ao Senhor. O maior desejo de Davi revelava como ele definia suas prioridades. Ao pedir para morar na casa de Deus, ele mostrava que priorizava estar continuamente na presença do Altíssimo. Sua confiança no Deus eterno não era fruto do acaso, mas uma consequência de suas escolhas. Isso significa que nossas decisões mostram o que priorizamos na nossa vida. Há pessoas, por exemplo, que esperam a vontade de ler a Bíblia, orar e ir aos cultos da igreja, surgir espontaneamente. Porém, se elas não priorizarem a vida espiritual, dificilmente terão a atitude de dar o primeiro passo. Saiba que tudo que é espiritual contraria a natureza humana. Portanto, se não houver luta diária e disciplina para a sua prática, a comunhão com Deus ficará prejudicada. A mesma coisa, por exemplo, a gente vê em exercício. O ser humano, se ele não estiver acostumado a fazer exercício, ele não quer, ele não vai sentir vontade. Mas contrariando sua vontade, ele faz pelo bem da sua saúde. Então, você nunca vai sentir vontade de investir na sua vida espiritual. Você tem que investir porque é algo que vai durar para toda a eternidade. Diz respeito ao futuro da sua alma. E aí, continuando, ele diz no 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, quer dizer, ele estava ali escondido. Imagine todas essas palavras vindo à cabeça dele, né, na sua oração. No 6, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Quer dizer, ele estava contente, mas o maior desejo dele era estar na casa de Deus. Ele estava foragido, né? Fugido. Então, uma pessoa que está fugindo, ela não tem descanso, né? Ela tem que estar sempre alerta. Ele queria estar na casa de Deus, era o desejo dele. Aí ele diz no 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O comentário diz, tem bom ânimo. O que mais se tem visto atualmente são pessoas frustradas pelo abandono daqueles que deveriam ampará-las, isto é, amigos, instituições governamentais, família, religião e etc. Com isso, se sentem inseguras, abandonadas e rejeitadas. Mas o Altíssimo promete estar conosco em todas as situações da vida, inclusive nas mais extremas. Ele promete ser o socorro e o apoio nos momentos de dor, mas só pode se manifestar àqueles que o buscam. Daí a necessidade de termos um relacionamento com Deus bem estreito, para que na sua necessidade você é atendido por Deus. E quando Deus precisa de você, você também vai atender as necessidades de Deus. Sabe quando? Quando você encontra um aflito, um ferido, uma pessoa precisando de uma palavra, você vai ter para dar. No 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você decide, né, se guiar pelo caminho de Jesus, então você vai de encontro à vida, à verdade da vida. No 12, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te
e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É essas palavras que você tem que pegar um espelho, olhar para aquela pessoa que você está vendo pelo espelho e falar assim: confia no Senhor, confia nele, espera, vai dar tudo certo. Era o que Davi estava fazendo com ele próprio, né? Levando essa confiança. Quem inspirou ele essas palavras foi o próprio Deus. Por isso, quando você ora, Deus vai te fazer lembrar de uma das coisas que você já leu. Ele vai te dar uma certeza através daquela palavra. Agora, Salmos 31, também de Davi, que diz: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. O comentário diz assim: tu és a minha rocha. Aqueles que estão aflitos encontram nas Escrituras apoio para clamar por socorro, justiça e livramento. A fé no Altíssimo e a fidelidade no seu caráter nos dão a convicção de que seremos ouvidos e protegidos por Ele. Deus é a rocha que fundamenta e sustenta a nossa vida. Por isso, quem nele se apoia não precisa temer a nada. E graças a Deus, né? Quando Deus é essa rocha, quando nós tiramos água da rocha, nós bebemos da fonte de Deus. No 5, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. O comentário diz: nas tuas mãos. O salmista estava convicto de que o Senhor era o único, verdadeiro e soberano Deus. Sua vida estava pautada na confiança nele, por isso entregou o seu espírito em suas mãos. O Senhor Jesus também usou essa expressão nos momentos finais da sua vida terrena, quando se sacrificou pela humanidade. Lucas 23, 46, ele diz: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Essa confiança demonstrada pelo Messias e por Davi revela que eles sabiam a quem estava sendo entregue a sua alma e para onde estava indo. Mas aqueles que não possuem uma vida reta diante do Altíssimo, para quem vão entregar a alma na hora da morte? E aí eu percebo uma coisa, né? Estava refletindo aqui agora. Você tem comunhão com Deus, você está bem com Deus, mas olha quantas guerras Davi está passando, enfrentando. Mas da onde ele tirava a força para enfrentar aquelas lutas? De Deus. Por exemplo, quando a pessoa ela não tem Deus, quando ela está fraca na sua comunhão com Deus, a pessoa que enfrenta lutas ou vem as injustiças, ou ela sofre uma perda de alguém que ela ama, ela entra em depressão. Tem pessoas que não suportam tanta dor que elas sentem, que elas são capazes de tirar a própria vida. Não que elas quisessem morrer, mas ela, na verdade, queria acabar com aquela dor. Davi, então, ele busca essa força em Deus. Olha o 6. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio, quer dizer, vergonha, entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Porque, imagine, todo mundo estava perseguindo Davi, querendo a morte dele para agradar o rei. Então, ele se tornou uma vergonha, né? Ninguém queria Davi por perto, porque ter Davi por perto era um problema. Lembra do sacerdote Aimeleque, que recebeu Davi e depois veio a morrer? Então, Davi era tido como uma pessoa que ninguém queria por perto. No 12, estou esquecido no coração deles, como morto,
sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então, natural, né? A pessoa quando enfrenta muitas lutas, ela se sentir angustiada, sentir triste, sentir fraca, né? Porque os problemas tiram nossas forças. Mas aqui, olha como é que vai mudando a oração de Davi, né? Ele fala assim, olha meu Deus, minha vida está nas tuas mãos. Por isso me livra da mão dos inimigos. Quer dizer, agora vamos ver a viragem, né? A mudança da oração de Davi. Olha lá. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundido os ímpios e imudeça na sepultura. Confundido é envergonhado, né? Então ele fala, não me deixe ser envergonhado. No 18, imudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Sabe por quê? Saul, ele procurava matar Davi, que ele sabia que Davi, mais cedo ou mais tarde, seria rei. Agora imagine a influência que também Saul sofria, porque normalmente, quando há uma liderança, né, quando há uma pessoa por cima, e se há bajuladores, aqueles bajuladores vão sempre querer falar alguma coisa que vai agradar aquele que está por cima dele. Então, quem falava com Saul, né, colocava mais lenha na fogueira. Não, de fato, sabe, rei Saul, ouvi ele dizer que ele vai tomar o seu trono, que ele está preparando a sua morte. Então, aquilo alimentava ainda mais o ódio de Saul contra Davi. Por isso, aqueles que estavam com Saul, com certeza, alimentavam ainda mais o ódio contra Davi. No 19, ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão de contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas e a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a minha voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Conseguiu pegar o Espírito? Onde que Davi tinha força? Em Deus. Ele aguardava em Deus. Aguardar em Deus é você ter plena confiança que Deus irá responder você. Independente das circunstâncias, elas podem ser as piores, mas você se mantém firme nos seus pensamentos e guardado em confiança, sabendo que Deus vai abençoar você. Então, permaneça firme, olhando sempre para o Senhor Jesus e guardando sobretudo a sua fé, tá bom? Que Deus abençoe você. Amanhã nós vamos continuar lendo alguns salmos de Davi que diz respeito a esse período em que Davi estava fugindo do rei Saul, tá bom? Agora manda esse salmo para alguém, né? Vamos evangelizar, vamos usar ele para evangelizar também. Dê o seu gosto aqui no vídeo e, claro, como sempre eu tenho pedido, deixe seu comentário, né? Fale um pouquinho do que Deus tem falado ou talvez até o seu testemunho. Quem sabe você também, como Davi, foi muito perseguido. Ou talvez você seja o outro lado. Foi uma pessoa que perseguiu os outros, mas quando se converteu, viu o seu erro. Não sei, quem sabe. Deus abençoe.